Boa noite! Vamos começar aqui nossa segunda aula sobre hermenêutica. Hermenêutica. Na primeira aula, nós vimos a introdução sobre o tema e, e hoje nós vamos dar continuidade. Vamos começar analisando o texto que ficamos para ver para o trabalho de casa, João 3,16. A gente vai começar já com essa análise. Mas antes, vamos orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e entendimento para a gente passar essa horinha agora aqui, aprendendo mais da palavra, aprendendo mais de Deus. Esse é o intuito que estamos aqui. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela através da tua palavra. Por isso, Senhor, nos ensina a poder ouvir a tua voz. O que ela tem anos e anos dito, ó Pai, que nós possamos saber interpretar bem. Por isso, ó Pai, nos faz aprender todas essas ferramentas, Senhor, para aprender mais da tua palavra, aprender mais de ti. Usa, Senhor, a mim, os meus irmãos que estão aqui, aqueles que vão entrar, aqueles que fazem parte do grupo, para que possamos, ó Pai, passar um tempo proveitoso para crescermos, ó Pai, em entendimento e sabedoria, não de qualquer tema, mas sim da tua palavra, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. Nos dê força, nos dê entendimento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vou fazer aqui o share. Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu. Aí. Então, análise de João 3,16, uma análise didática e hermenêutica, entendendo o amor de Deus à luz da Escritura. João, vou abrir aqui na minha Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você fala, nossa, é um texto que eu acho que é um dos mais lidos, é um dos textos mais lidos, mais decorados do mundo, talvez seja João 3,16. Mas como nós podemos entender esse texto da melhor forma? Vamos partir da estrutura didática do texto. O que é que o texto em si tem para nos dizer? E aqui a gente dividiu o texto em 4 partes. A primeira delas é, primeira parte, primeira frase, Deus amou o mundo. Essa a primeira estrutura desse versículo, essa primeira frase, nos revela o amor de Deus como a motivação dele para agir. Então, ele amou o mundo. É um fato, é algo, é uma verdade. Então, Deus amou o mundo. E essa motivação que foi através do amor, ela se tornou ação, como deu seu filho unigênito. Então, essa segunda frase, deu seu filho unigênito, tem a ver com o amor que ele amou o mundo, e esse amor como motivação, ele deu essa ação em dar o seu filho. E todo que crê, nós temos aí revelado a universalidade com condição. Nós gostaríamos muito que Deus salvasse todos, só que não é bem assim. A gente sabe que em outros textos na Bíblia vão nos dizer que a porta que dá acesso a Deus, ao céu, é estreita. E a Bíblia diz que poucos entrarão por ela. Mas eu pelo menos, gostaria muito de ser universalista. Eu já falei isso e sempre falo. Eu gostaria muito de ser universalista, mas infelizmente, e não
Hum, é- 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 Aí é uma pergunta que podemos fazer a Deus diretamente. Por que que todos não vão ser salvos? Porque o amor de Deus é suficiente para salvar todos. Mas nós vemos aqui, em João 3,16, que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo o que crê. É uma universalidade, todo, é todo, 100%. Mas 100% de quem? Dos que crerem. Então é uma universalidade com condição. Quer ter vida eterna? Creia. E o nosso destino final, no fim do versículo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o destino final é termos a vida eterna. Então, essa é uma estrutura didática. Não é hermenêutica, ok? É uma estrutura didática, uma estrutura de organização de ideias. Entrando aqui na hermenêutica, e nós vimos que a hermenêutica ela é pura e simplesmente uma, uma interpretação, é, vou dizer assim, seca. É uma interpretação pura do texto. Essa é a hermenêutica, é tentar tirar do texto aquilo que nós temos de informação que está ali. Porque quando nós juntarmos isso com a exegese, aí nós vamos ter a parte prática. Mas aqui há um resumo da hermenêutica por partes. Nós temos aí a palavra cosmos utilizada no original para revelar o amor que Deus deu, motivado, né? Motivado pelo amor, e ele amou o mundo, o cosmos. E o cosmos é a humanidade caída. Deus amou a humanidade caída, porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito. No original, no grego, é monogenes, que traz a nós a ideia do filho unigênito de uma única essência. Deus não é apenas o primeiro. Isso é importante. Quando nós falamos de Jesus, é o filho unigênito, nós precisamos entender que essa unigenia que está aí falando, que vem do grego monogenes, um genes, genes é DNA. Genes, essa palavra genes vem de genética. Então, Jesus não é apenas o primeiro, Jesus é o único. É o único que? É o único que tem a essência do Pai. Porque Jesus tem no DNA o DNA de Deus. Por isso, Jesus é Deus. Então, se alguém um dia perguntar por que que Jesus é Deus, porque você pode falar, olha, porque ele é o filho unigênito. Ele é o filho monogenes do grego. É o único, é o primeiro e único que tem a essência, o DNA de Deus. Nós somos filhos adotivos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus na cruz. Nós não temos a essência, nós não temos o DNA de Deus. O único e o primeiro é Jesus. Quem crê, pisteu, essa, essa crença aí que João descreve, para que todos o que nele crê, não é apenas um entendimento, não é apenas conhecer, mas sim uma fé ativa e pessoal. Temos aí também falando sobre o destino final, a vida eterna. Zoe Aionios.
Esse é o nosso destino final, é uma comunhão eterna com Deus. Vida só existe com Deus. Vida eterna é nada mais, nada menos do que uma comunhão eterna com Deus. Agora já anotem aí esse site que eu coloquei embaixo, HTTPS, depois eu posso até colocar lá no grupo. Eu vou aqui, eu vou aqui compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver. Não. Deixa eu parar aqui e eu vou screen. Aí melhor assim. Pronto. Esse é o site searchnepbrasil.org. Essa é uma ferramenta muito interessante para você fazer pesquisa bíblica. Você tem a primeira função aqui, o texto bíblico. Você consegue escolher o livro e aí escolher a, a versão. Bíblia interlinear, o que ela faz? Ela interliga várias interpretações ao mesmo tempo, para você ver uma embaixo da outra e comparar. É uma ferramenta muito boa para você comparar versões da Bíblia. Eu não vou falar agora da versão, porque a gente vai ter agora, daqui uns 2 ou 3 slides, falando sobre a interpretação, a interpretação da Bíblia. Interpretação não, é a tradução da Bíblia. Então a gente vai ver uma questão sobre isso. Mas eu já deixei aqui aberto para você ver o João 3,16. Então, aqui, nessa primeiro, ele dá o texto grego original. Deixa eu... Tá todo mundo vendo bem? Deixa eu ampliar aqui mais um pouco. Isso. Aí. Então, você tem aqui a primeira linha, o original, no grego. Texto grego da BGB, Bíblia Grega Bereana. Nós temos aqui, em inglês, traduzido interlinearmente, palavra por palavra. A gente já vai ver o modo de tradução da Bíblia interlinear, que é palavra por palavra. E quando nós vemos aqui, ó, dos Indeed loved God the word that the Son, the only begotten, deixa eu admitir aqui o Mateus, he gave that everyone believing in him not should perish, but might have life eternal. A vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é aqui. Se você clicar aqui, você vai ver a tradução aqui embaixo, ó, monogenes. Como a palavra, como fala, único do seu tipo exclusivo, usados para os filhos únicos, usado de Cristo, denota o único filho nascido de Deus. Então, essa é uma ferramenta assim formidável, porque ela vai dar aqui as versões. Então eu tenho Almeida, Revista Atualizada, Almeida, Revista Corrigida, Tradução Brasileira, Bíblica Grega Bereana, Haroldo Dutra, King James, Literal do Texto Tradicional, Bíblia de Jerusalém, a Vulgata Latina. Então é uma ferramenta assim. Pode mostrar de novo qual é? É essa aqui, search.nepbrasil.org. Não estou vendo. Aqui em cima. Ah, tá. Mas eu vou colocar lá no grupo o link. Você tem aqui a perícope completa, tudo completinho aqui, e você pode escolher o que você, para você comparar. Então, ó, olha, a tradução brasileira diz: pois assim amou Deus ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Aí a King James, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu filho unigênito. Você vê que isso é muito importante a gente entender nas traduções, é o contexto, porque nenhuma delas pode mudar a palavra, mas nenhuma delas vai mudar o contexto. Então, isso é importante nós entendermos para uma correta interpretação do texto. Ok? Vamos seguir lá. Vamos seguir, nós estávamos aqui, né? Contexto imediato. Lembram que a primeira coisa que a gente precisa ver é contexto. Não posso pegar nenhum texto isolado e tirar dele algo definitivo. Eu preciso ver o contexto. E o que é contexto imediato? Contexto imediato é o que aconteceu logo. O que está acontecendo imediatamente quando chega a mim esse texto? Então, primeira coisa, o contexto imediato de João 3,16 é João 3, de 1 a 21. É a conversa de Jesus com Nicodemos, um fariseu que entendia quem era Jesus. Ele disse: Olha, eu entendo, eu vejo que você é de Deus. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu vejo que você é de Deus. A gente pode ver isso no João 3:2. Diz assim: esta noite, não, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então, Nicodemos, ele percebeu algo em Jesus. E qual é o tema central deste encontro de Nicodemos com Jesus? Porque Nicodemos, a grande dificuldade de entendimento de Nicodemos é isso: como pode nascer de novo? Porque Jesus vai falar para ele que você precisa nascer de novo. E esse novo nascimento, nós vamos ver aí nos outros slides, não é qualquer nascimento. É tanto que Nicodemos fala: então eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo para poder nascer de novo? Mas no original, se nós formos ver, quando Jesus diz isso, que é João 3:5, então é verdade te digo, que não nascer da água do Espírito não pode entrar do reino de Deus. Não, ele diz aqui, João 3:3, e isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas se a gente fazer aqui um exercício rápido, vim aqui no Neps Search Church, se a gente colocar capítulo 3, versículo 3, pesquisar, olha só o que vai aparecer. Nós vamos ver aqui. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, vamos ver o que significa aqui, o que ele está querendo dizer nesse de novo? Olha lá. Anotem. Não é anotem de escrever, não. É o que está dizendo. Anotem. É a palavra do novo. De cima, de um lugar mais alto. Ou seja, o que Jesus está dizendo: olha, você precisa nascer do alto, de coisas que vêm do céu ou de Deus. Você precisa nascer de Deus agora. Não é de novo, no intuito de você é uma nova criatura, um novo ser humano. Não, você agora é nascido do alto. Olha a diferença. Como é importante nós analisarmos o original. O que que Jesus quis dizer? E olha oh, como como isso faz diferença para Nicodemos. Eu vou, mas eu tenho que nascer do alto? Como é isso? Por isso que nós sabemos só uma forma de nascer, que é parto. Mas Jesus fala: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, mas não é de novo. Nós não temos isso na nossa. Mas se não nascer do alto, nós precisamos ser novas criaturas, mas do alto. Não pode ver o reino de Deus. Então, isso é muito, muito legal, nós sempre estarmos analisando as
as interpretações e as traduções. Jesus aponta para a sua morte como plano da salvação. Antes, no versículo 14 e 15, ele fala, versículo 14, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que dele crê tenham a vida eterna. Jesus está falando, olha, lembra o que foi levantado a serpente lá no deserto, que a serpente estava matando todo mundo, e Deus falou, olha, levante uma serpente, e todos que olharem para a serpente, essas vão viver. E Jesus está falando, lembra da serpente lá de Moisés? Pois é, sou eu agora. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado aonde? Na cruz. Porque agora todos que creem nesse sacrifício, aí entra todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse contexto. Entenderam? Tá dando base, tá dando conteúdo, tá dando recheio a um versículo que a gente se limita a apenas decorar. Tá te dando alimento grosso mesmo, assim, uma papa grossa, uma picanha com gordura, para te dar alimento mesmo, para a gente entender os textos. Contexto histórico e cultural. Beleza, nós já vimos o contexto imediato. O que que aconteceu exatamente após e durante o que Jesus falou. Mas o que estava acontecendo no momento? A história o que estava acontecendo culturalmente nesse momento aqui? Judeus esperavam um Messias político. Estão esperando até hoje. Desde essa época, eles esperavam um Messias vingativo, um Messias não apenas religioso, mas um Messias político que viria aniquilar todos os inimigos de Israel. Era isso que estava acontecendo historicamente e culturalmente. Jesus estava revelando o seu plano espiritual e eterno ali. Também estava sendo vivido nesse momento com os apóstolos que o amor de Deus alcança não apenas Israel, mas o mundo. Foi aqui a partir desse momento, que a missão de Jesus foi sido revelada para alcançar o mundo. Ele chegou e disse: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles não pereçam, mas tenham vida eterna. Deus amou o mundo, não apenas Israel. Deus escolheu Israel para ser o povo onde o seu plano divino ia entrar no mundo, mas ele amou o mundo. Isso é importante. E outra curiosidade importante é que é a primeira vez que Jesus fala sobre salvação como novo nascimento. Antes, não se vê Jesus falando de salvação como um novo nascimento. A primeira vez que Jesus fala de salvação como um novo nascimento é com Nicodemos aqui. Então está dando uma perspectiva diferente da salvação, que é nascer de novo. Contexto literário. O que é o contexto literário? É como João aqui, porque quem está descrevendo isso que Jesus falou e toda essa ação foi João. Então, o que João colocou no texto aqui? João usa sinais e discursos para revelar Jesus. Então, se a gente for aqui, nós vamos ver o que, no João capítulo 2, as bodas de Canaã, certo? Jesus fazendo milagre. Depois Jesus purifica o templo. Então, a forma de João revelar Jesus no seu livro é usando sinais e os discursos que Jesus fez. Em João 3, João usa Nicodemos. O que aconteceu com Nicodemos para ele colocar aqui no texto. Em João 4, por exemplo, ele vai trazer sobre a mulher de Samaria, a samaritana. Mas todos isso mostram o caminho que precisam da salvação. Então, é um contexto literário muito interessante, porque os textos que João vão colocando vão apontando para a necessidade da salvação. E sem mais aquela coisa de só ser os judeus, não. Deus amou o mundo.
Está aqui Nicodemos para provar, está Samaritana no próximo capítulo para provar que todos que estão no mundo precisam de salvação. Esse é o contexto literário. Contexto teológico. Contexto teológico, ele tem a ver com o que foi dito no versículo. Foi dito que Deus amou o mundo. Mas nós sabemos que Deus apenas não ama. Ele é amor. Quem me diz isso? 1 João 4,8. O contexto teológico aqui do amor de Deus que amou o mundo, ele vem do Deus que é amor. E essa salvação, que todos que nele crê, onde é que eu vou ter esse contexto? Como é que eu vou entender isso? Porque a Bíblia, ela se interpreta nela mesma. Eu vou lá em Efésios 2, 8 e 9 e vou entender que essa salvação aqui, que esse todos os que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tem a ver com a salvação pela fé. Aí me faz entender que crer não é apenas conhecer, mas é sim ter fé. O que Efésios 2, 8 e 9 me diz. E a realidade eterna. Nós estávamos perdidos, mortos, porque a vida se faz em contraponto com a morte. Gênesis me diz que nós morremos. Morremos para o pecado. Nós somos mortos pelo pecado. Mas Deus vem trazer vida, e não é qualquer vida, vida eterna, porque é vida nele. Então, essa é a realidade. Isso é o contexto teológico do versículo. Então, nós temos contexto imediato, que é a conversa com Nicodemos, contexto histórico, expectativa messiânica judaica, literária, revelação progressiva de Jesus. O que é isso, revelação progressiva? É porque quando Jesus chegou, ele não vomitou tudo o que ele veio fazer. Então, ele foi progressivamente revelando o seu plano. Para João, ele disse uma coisa. Para Mateus, Marcos, Lucas, ele foi se revelando aos poucos, aos apóstolos, aos que... Então, a revelação de Jesus, ela é progressiva, porque ela não foi de uma só vez. Deus, ele foi progressivamente se revelando. E o contexto teológico, amor, fé e o nosso destino eterno. Amém? Entenderam aí? Como fazer uma interpretação? Olha, no mínimo, você precisa de meia hora para interpretar um versículo. No mínimo. É o que a gente usou aqui, 35 minutos, para interpretar um versículo apenas. Não, a gente não pode ser preguiçoso para querer ler a Bíblia de uma forma... Isso aqui é estudar a Bíblia. Certo? Então, vamos já aqui pular para a aula. Joe, Oi. uma pergunta rápida. O Sim. PowerPoint de hoje é só dessa aula aqui? Não, eu tenho 2 PowerPoints hoje, porque um é do curso, que é esse, Ah, e o segundo sim. é da lição, que foi a análise do João 3,16. Ah, tá. Que eu ia perguntar se essa que a gente acabou de fazer, se eu posso essa, por favor, que tinha umas coisas que eu queria digitar, só que não Sim, deu. não, eu passo tudo para vocês. Ok, Falando obrigado. nisso, eu vou, acabando essa aula agora, eu já vou jogar lá no grupo esse material que já está tendo. Não, então sim, sim mesmo. Obrigado, obrigado. Tá? Então, aula 2. Princípios, o objetivo, entender os princípios básicos da interpretação bíblica, aplicar esses princípios ao estudo da escritura e desenvolver discernimento teológico e espiritual a interpretar textos bíblicos. Princípio do contexto, nós já vimos agora aqui, né? Nós falamos em contexto imediato, contexto histórico-cultural, contexto teológico. Nós vimos esse, então é o que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje. Primeira coisa, nunca isole um versículo do seu contexto. Vocês viram o que a gente fez com João 3,16. Se a gente só pegar João 3,16 e falar que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, você pode dar margem ali. Ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Nossa, então Deus ama o mundo. Eu posso tirar isso como uma verdade? Deus amou o mundo. Sem olhar contexto, sem olhar o resto do versículo, sem olhar quem é Deus. Deus é amor, mas ele é justiça.
Então a gente tem que ter cuidado, olhar um texto e tirar dele um significado com ele isolado. Precisamos ter o contexto como algo fundamental. Leve em conta o capítulo, o livro e a Bíblia como um todo. Por que a Bíblia como um todo? A gente já vai ver isso, as traduções. Exemplo, Filipenses 4, 13. Vamos ver lá? Vou abrir aqui rapidão. Filipenses, aqui. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Beleza. Tem gente que prega Filipenses 4,13 como pode todas as coisas. Mas não é isso que o texto diz. O princípio do contexto de Filipenses 4,13 está dentro do contexto de sofrimento e de contentamento. O que Paulo quis dizer antes é: eu já sofri fome, mas também já tive a mesa cheia. Eu já sofri prisão, mas também já andei em liberdade. Eu sei viver das duas formas. Nada disso vai abalar a minha fé em Deus. Nada disso vai abalar a minha espiritualidade. Por isso, eu posso todas as coisas, mas eu posso nele. Posso ser rico, posso ser mendigo, mas eu sei sofrer isso tudo. Mas é ele quem me fortalece. É ele que me dá sustento. Não são as coisas que eu posso que me vão. Não, eu posso nele porque é ele quem pode. É essa o contexto ali de Filipenses. Então eu não posso tirar um texto fora do seu contexto. Princípio histórico-cultural. Considere o contexto histórico sempre, geográfico e cultural do autor e dos ouvintes originais. Exemplo, parábola de Jesus fazendo mais sentido entendendo a vida agrícola da Palestina. Quando nós falamos sobre parábola, por exemplo, a parábola do servo fiel, precisa entender como era a vida agrícola da Palestina. Qual era a importância da vida agrícola? Quando Jesus disse assim, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, o que ele está querendo dizer? Remete à vida agrícola. Então, esse princípio histórico-cultural, ele é muito importante no ponto onde, sabe onde as pessoas falam em atualizar a Bíblia? É no contexto histórico-cultural. Sabe por quê? Porque hoje ninguém anda mais de carroça. Hoje ninguém é, ninguém anda de uma cidade para outra a pé. Então, essas coisas, nós precisamos fazer uma coisa que se chama uma interpretação dinâmica. Nós vamos ver isso mais para frente. Como nós podemos fazer uma interpretação literal, e nós vamos ver textos que falam isso, Bíblias. Eu peguei aqui 4 versões de Bíblias que eu tenho para mostrar para vocês. E outras vão ter uma interpretação dinâmica, que são as Bíblias de linguagem atual. Nós temos NVI, nós temos linguagem de hoje, nós temos Bíblias com linguagem popular. Nós temos interpretação bíblica que não chega a ser caracterizado como uma tradução literal, que são, por exemplo, a mensagem, esse daqui, ó. Bíblia é a mensagem. Esse aqui não é considerado como Bíblia, mas aqui diz a mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea. Então ele você não vai ler a Bíblia, a mensagem, esse texto da mensagem, como uma Bíblia normal. Porque aqui, o que ele está querendo dizer é, sabe quando lá está dizendo sobre a carroça? Ele aqui, nessa linguagem contemporânea, ele vai falar assim, sobre um carro muito legal. Ele vai trazer essa linguagem daquela época para a linguagem contemporânea, para você entender o que ele está querendo dizer. Por isso, esse aqui não é base para mensagem, isso aqui é base para estudo. Isso aqui é uma segunda, terceira Bíblia que você precisa ter, para quando você lê a outra, não entender uma coisa, o que ele quis dizer?
Aí você pega aqui a mensagem e vê. Porque a linguagem que está dizendo nessa aqui, ela tem a ver com o contexto histórico e cultural. Entenderam? Aqui, princípio gramatical. Observe as palavras, verbos, tempo e construção gramatical. Foi o que a gente fez lá no site. Nós temos um problema. Todo estudioso da Bíblia, ele tem um problema, que é que as 3 línguas utilizadas para escrever a Bíblia, nós temos as línguas originais, hebraico, aramaico e grego. As 3 línguas utilizadas para escrever a Bíblia, elas são línguas mortas, ninguém mais fala hoje. Aí você falou, mas ninguém fala hebraico? Fala, só que é o hebraico moderno. Não é o hebraico falado na época de Jesus. Não tem nada a ver. O aramaico, ninguém fala mais. E o grego, na época, o grego de Jesus, o grego da época de Jesus é o grego koiné. Não se fala mais grego koiné. O grego que se fala hoje na Grécia é o grego contemporâneo. Como é que você vai interpretar originais se você não sabe a língua original? Se ninguém mais no mundo fala essas 3 línguas. Isso é complicado. E outra curiosidade, nós não temos hoje nenhum original. Não temos mais nenhum papiro original que foi escrito por Pedro, por João. Não temos. Não temos. Porque se vocês pensarem, fazia-se o rolo dos papiros do original. E eles tinham que abrir toda vez que ia ler. Esse abre, fecha, rasgava, se deteriorava. Então, o que eles faziam? Eles faziam cópia. Então, tinha os escribas que iam lá, pegavam o original e copiavam. Aí o original se danificava, ele pegava a cópia, a primeira cópia. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. A cópia começava a ficar deteriorada. Então, fazia cópia da cópia. Agora, imagina aí. Sabe quantas cópias existe da Bíblia? Dos livros da Bíblia? São mais de 5.000 cópias. Quando se fala do original, então, precisamos ver o original, nós só temos hoje cópias da cópia da cópia da cópia. E como é que se chegou à Bíblia que nós temos hoje na mão? É porque foram pegando a cópia 1. Estou só. Se encontrou a cópia 1, se encontrou a cópia 30, se encontrou a cópia 40, se encontrou a cópia 55 do mesmo texto. Aí pegam uma cópia, colocam do lado da outra cópia, colocam do lado da mesma cópia do outro, e vão comparar o texto. Então, essa Bíblia que chega nas nossas mãos hoje, ela é um serviço de muita gente trabalhando para termos a Bíblia hoje como nós temos. Por isso que a Bíblia é inerrante, não falha, não tem... Assim, a Bíblia em si é um dos milagres mais esplêndidos de Deus. Como a Bíblia chegou para nós hoje, intacta. Nós podemos dizer com segurança que a Bíblia ela não tem nenhum erro. Sabia que sabe-se mais dos textos originais da Bíblia do que Platão? Sabe quantas cópias tem sobre os estudos de Platão? 5 no mundo. Da Bíblia nós temos mais de 5.000. Então, o texto, só que com isso, quanto mais cópias se faz, mais erros. É só você tentar aí pegar um texto e você copiar esse texto. Tem uma hora que você cansa e você esquece uma vírgula, você esquece uma palavra. Você... Entende? Uma cópia da cópia da cópia. É aquela brincadeira do telefone sem fio. Eu chego para você e falo uma coisa no seu ouvido, você vai falar essa coisa para o outro. Eu começo aqui com uma coisa e lá o último termina com outra coisa totalmente diferente. Mas o crivo que é passado para ter sido entendido como Bíblia foi muito grande. Principalmente porque as línguas já não se falam mais. Aí, ó, o desafio das línguas originais. Hebraico bíblico não se confunde com o hebraico contemporâneo. Possui expressões, gramática e vocabulário que refletem a antiguidade.
O aramaico, parte do Antigo Testamento. Uma língua semítica relacionada ao hebraico, utilizada, por exemplo, em trechos de Esdras e Daniel. Quem é que fala aramaico hoje para a gente ir lá e ver? O grego koiné, que é do Novo Testamento. Uma variante antiga e comum do grego, distinta do grego clássico e do grego moderno. Então, o grego, por exemplo, de Platão, é diferente do grego koiné que foi escrita a Bíblia. Tudo isso é complicado e traz para a gente um desafio para interpretar a Bíblia e traduzir a Bíblia. Aí, ó, as equivalências. Nós temos a forma de tradução, tá? A primeira forma de tradução que a gente tem aqui é a equivalência formal. O que é isso? Nós vamos lá no original, que eu já expliquei que é a cópia da cópia da cópia da cópia. Então ele pega a cópia, aí ele vai tentar traduzir palavra por palavra para manter o texto original. Essa é a tradução equivalência formal. Quais são exemplos de Bíblia que nós temos de equivalência formal? A Arque, aqui, Almeida Revista Atualizada. Essa aqui é equivalência formal. Como é que eles fizeram? Eles pegaram palavra por palavra. Aqui, eu tenho outra. Arque, revista e corrigida. Aqui, estudo bíblico de Genebra. Essa daqui, essa aqui é... Deixa eu ver aqui, Sociedade, SBS... Revista atualizada, é. Essa aqui é revista corrigida. É equivalência formal. Equivalência formal. Eu sei que se eu ler essa daqui, ela vai me dar, palavra por palavra, mais parecido possível com a original. Qual é a vantagem de eu ler uma Bíblia dessa? Fidelidade ao texto original. Útil para estudo e é mais para estudos mais técnicos, para linguagem. Qual a desvantagem? Pode soar estranho ou difícil de entender. E exatamente. Lembra das Bíblias mais antigas? As pessoas, eu não consigo ler porque eu não estou entendendo. Mas é porque a equivalência da tradução é uma equivalência formal. Expressões idiomáticas antigas podem causar confusão. Por quê? Porque aqui, nessa Bíblia, quando ele vai falar sobre coisas daquele tempo, ele vai manter. Por exemplo, tem um texto em Salmos que Davi fala assim: Senhor, o Senhor fortalece os meus chifres. Como é que você vai dizer isso para hoje? Na Arque, na Almeida Revista e Atualizada, ela mantém assim o texto. Para você ler e falar assim, pô, Davi falando. Quem levou chifre foi a mulher de Betsebe, não Davi. Que chifre é esse? O que ele estava querendo dizer é que chifre naquela época tinha a ver com o boi, que era símbolo de força. Então ele está dizendo que quem dava a força para ele era Deus. E aí o que acontece? A equivalência dinâmica que está aí do lado, a forma de tradução dinâmica, já vai alterar isso. Que é aqui a NVI, por exemplo. A NVI pega esse texto de Davi e já vai falar assim: Senhor, tu me dás força. Já não aparece o chifre na NVI. Porque ela é uma equivalência dinâmica. Ela pega o texto original e fala assim: não, o que o autor quis dizer com essa expressão? Não vou traduzir palavra por palavra, mas vou traduzir a ideia, o sentido. É a equivalência dinâmica. Então, NVI, NTLH, a linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, a NVI. Qual é a vantagem? É mais acessível para leitores comuns. Então, você tem mais dificuldade de entender a palavra de Deus? Então, eu indico o NVI. Sabendo que ela é de equivalência dinâmica, é uma tradução de equivalência dinâmica, é transmitido o sentido e não a literalidade. E é boa para a leitura devocional, para o dia a dia, porque como ela é mais fácil de entender,
a Bíblia NVI é mais fácil de você compreender o texto. Qual é a desvantagem? Pode perder a nuance do texto original, pode perder alguma coisa do texto original. Por quê? Porque ele está trazendo o sentido e não a literalidade. A desvantagem, maior grau de interpretação por parte do tradutor. Bom, por quê? Veja bem, se eu te dar o sentido da coisa e não te der exatamente o que estava ali, você dá margem para interpretar. Tá vendo a importância de você ter várias traduções? Se eu fizer um estudo bíblico com a NVI, ela vai ser diferente se eu fizer um estudo pela ARC ou pela ARA. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter várias, eu preciso ter duas. Eu tenho aqui, ó, só aqui eu tenho 4 tipos de Bíblia. Todas elas para poder entender o texto. Eu tenho a paráfrase, que é reescrever o texto com palavras próprias. É isso que a mensagem fez. Está aí. Exemplo, The Message, aqui. A Bíblia é a mensagem. Que, na verdade, não é considerado como uma Bíblia, mas sim um texto, um reescrever do texto com palavras próprias. O autor dele está aqui, ó. Eugene Peterson. O autor... Aí você fala, mas o autor da Bíblia é o Eugene Peterson? Não, não. É que ele reescreveu a Bíblia com as palavras dele. Ele teve essa coragem, essa ousadia. Vantagem, é extremamente fácil de entender. Grazi, eu sei que Grazi gosta muito da mensagem. Eu gosto também. Porque ela é extremamente fácil, porque a linguagem está ali mastigada. Desvantagem, ela é menos adequada para estudo profundo. Por quê? Porque ela não tem responsabilidade, vamos dizer assim, com o original. Ela tem responsabilidade em passar a mensagem. E ela é altamente interpretativa. Eu posso... É totalmente subjetiva. Por quê? Porque é uma palavra... É a Bíblia, é a palavra de Deus escrita pelas palavras de outra pessoa. Se ela colocou aqui dentro desse livro uma visão dela, porque há textos que precisam de uma visão, de uma interpretação. Então, ele escreveu aqui a forma que ele entendeu. Então, por isso que ela não é boa para preparar estudo, mas ela é boa para nos dar um outro olhar de perspectiva, de interpretação. E nós temos aí a tradução interlinear, que é essa que a gente viu lá no site, que coloca o hebraico, o original, junto com a língua, a sua língua, e aí você vai vendo. Ela é muito boa para estudos linguísticos, que é o que a gente fez agora. Útil para quem está aprendendo hebraico ou grego. Desvantagem, é de difícil leitura, porque a gente viu ali, pelo menos eu não sei se todos aqui falam grego, eu não falo, então é difícil, porque você vai ler ali, você vai ver lá escrito em grego, você não vai entender nada. Não é adequada para leitura devocional. Por quê? Porque está em grego. Se você conseguir entender grego, você está bem. Princípio da interpretação da escritura pela escritura. A gente já falou, a Bíblia é a sua própria intérprete. Textos difíceis devem ser interpretados à luz dos mais claros. Isso aí é algo... Quer ver aí? Romanos 3, 23? Vamos ver lá, rapidão. Aqui, ó, Romanos, vou abrir aqui. Hoje a gente acho que vai estender um pouquinho, mas eu vou ser o mais rápido possível. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom, como é que eu vou entender esse texto? Todos pecaram e carecem da glória de Deus? Bom, todos nós somos pecadores. E o que Gênesis 3 diz? Ó, Novo Testamento. Eu estava lendo o Novo Testamento, agora eu vou para o Velho Testamento. O que Gênesis 3 está dizendo? Deixa eu abrir aqui. Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, Gênesis 3 está narrando a queda. Como é que o pecado entrou? Então já vemos que por esse dia aqui, de Gênesis 3, Romanos 3 faz sentido. Nós somos pecadores por causa da queda do homem lá no Jardim do Éden.
E nós vamos entender isso, que todos pecaram, quando nós vamos ler João 3,16. Se todos pecaram, então o que João 3,16 diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todos pecaram, mas só serão salvos aqueles que creem. Ó, nós usamos a Bíblia de Gênesis a Romanos para interpretar a Bíblia. Ó que coisa linda. É assim que é o estudo bíblico. A Bíblia se interpretando nela mesma. Princípio cristocêntrico. Toda a escritura aponta para Cristo. João 5,39 diz: as escrituras testificam de mim. O foco da Bíblia é a redenção através de Jesus Cristo. Nós vamos ver lá em Gênesis. A queda em Gênesis 3. Como é que eu vejo Jesus aí? Como é que eu vejo Jesus nessa redenção em Jesus? Se a gente for ver aqui, analisar Gênesis 3, depois que pecaram, olha só que interessante. Você vai procurar aí, depois, em Gênesis 3. Quer ver? Vou procurar aqui. Quando Jesus foi atrás deles e eles estavam nus, depois de eles ter comido a fruta, aí Deus diz: como é que você sabe que estavam nus? E aí Adão fala: a mulher que tu me deste, aquela coisa toda, sabe? E Deus disse: por que fizeste isso, mulher? A serpente me enganou. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Deus olhou para a serpente e visto: olha, visto que fizeste isso, maldita és entre os animais. Deus coloca uma maldição sobre a serpente. Entenderam? Depois segue. Todos os animais, porém inimizade entre a mulher, tal. E aí ele olha para a mulher no versículo 16. Então, versículo 14, ele olha para a serpente e amaldiçoa a serpente. Agora Deus olha para a mulher e diz: e a mulher diz: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua grandeza, ou da tua gravidez. Em meio das dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ele lança sobre a mulher uma maldição, que é a dor do parto. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Entendeu isso? Amaldiçoou a serpente e colocou sobre a mulher a maldição da dor do parto. E aí ele olha para Adão. O que a gente espera aqui que aconteça? Que Deus coloque sobre Adão uma maldição, na verdade? Olha o que Deus fez. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comer, olha só, maldita é a terra por tua causa. O Adão aqui não teve maldição sobre ele. Deus olha para Adão: olha, por você ter ouvido a sua mulher e não ter me ouvido, maldita é a terra por tua causa. Aí ele vai falar: você vai ter que trabalhar, você vai ter que suar. A terra vai ser difícil de dar o retorno para você. Você vai comer dessa terra, mas essa terra agora está amaldiçoada. Maldita é a terra e não você. Sabe por quê? Porque depois vai dizer que por Adão entrou o pecado no mundo, mas o segundo Adão vai vir a redenção. Sabe o que Deus estava falando aqui nesse dia em Gênesis 3, já apontando para Jesus? Não, Adão, eu não vou te amaldiçoar, porque este é o meu projeto. Sabe? Entrou o pecado por você, mas pelo segundo Adão, que não tem maldição nenhuma, vai vir a redenção. Eu vejo em Gênesis 3 apontando para Jesus Cristo. É o princípio cristocêntrico. Gênesis aponta para Jesus. Toda a escritura aponta para Jesus. Aplicações práticas. Ao estudar um texto, sempre pergunte: qual o contexto?
Quem está falando? Para quem está falando? Qual a mensagem principal? Como isso aponta para Cristo? Já que eu sei que todo o texto aponta para Cristo e Jesus é a chave hermenêutica para eu entender isso, como isso aponta para ele? Use ferramentas como comentários bíblicos e dicionário. Esse site que eu dei é uma ferramenta poderosa e você tem acesso a ela aonde você estiver. Conclusão dessa aula de hoje. A interpretação bíblica exige dedicação, reverência, dependência do Espírito Santo. Comece sempre interpretando a Bíblia, orando, pedindo a Deus discernimento. Depois, vai aplicando esses princípios que a gente foi dando aqui. Pegue lá no site, coloque o versículo, veja o contexto imediato, veja o contexto histórico, veja o contexto teológico, veja o contexto. Aplicar os princípios sólidos evita a distorção da palavra. Não tire do texto o que ele não diz. Certo? Continuaremos aprofundando nossos métodos nas próximas aulas, quando a gente for falar próximo domingo sobre... Próximo domingo não. Próximo domingo vai ser o acampamento. Talvez, se a gente conseguir... O problema é o horário. 8 horas vai ser o culto lá. Eu vou ver se a gente consegue ter aula, mas não vou prometer por causa do acampamento. Beleza? Se não tiver, a gente vai ter no outro domingo, no mesmo horário. Valeu, galera! É isso aí. Pode abrir aí o microfone. Amém, aleluia. Amém. Valeu, Amém. pastor. Tem Glória, alguma glória. dúvida? Alguma coisa Deus. aí? A gente... Amém. Deixa eu ver aqui quem Muito falou. top. Verdade, pastor. A gente tem que prestar bem atenção nos textos para não tirar nossas próprias conclusões. É um negócio... Como que é o versículo que o senhor falou sobre o batismo que Jesus falou? Que agora eu esqueci. Batismo? Então, Você vai pôr- mas tá no PowerPoint, né? Você vai dar o PowerPoint. Vou dar o PowerPoint. Você viu no PowerPoint, Matheus? Ou eu falei de boca? Não, o senhor falou. Do batismo? A hora, Qual a hora batismo? que eu entrei, acho que tipo assim, Acho que ele tava na parte de quem for renascer, não? batizado, quem renascer merecerá o reino de Deus, alguma coisa assim. João 3,13. João 3, se não tiver- João 3,13. Porque E o na cara outra perguntou sobre aula, renascer, né? Como é que chama? na primeira Yes. aula, a gente deu um trabalho de casa que era fazer uma análise de João 3,16. E o contexto imediato que a gente viu aqui é João 3, de 1 a 21, que é o encontro de Nicodemos com Jesus. E Nicodemos Aí você perguntou, né, precisa pra ler o Jesus. capítulo 3, de 1 a 21, para você entender. Certo? Hum. Em João 3,3, Jesus vai falar para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo, como a gente viu lá no site, aqui, nesse NAP Search, eu vou colocar o link lá no grupo, nós vemos que o novo aqui, traduzido para nós, novo, é a palavra anotem, que é de cima, de um lugar mais alto, de coisas que vêm do céu ou de Deus. Então, nós precisamos nascer do alto. Sim. Não é... E aqui, cara, é muito legal, porque, palavra por palavra, cara, palavra por palavra. O que quis dizer com... aqui, não pode ver o reino de Deus. Né? Essa tradução aqui, da Almeida Revista Atualizada, está dizendo, e digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. O que é esse ver aqui? Que palavra é essa? Você clica aqui. Cadê? Desce lá. Aí. Vamos descer lá, então. Aqui. Eu mandei o link no grupo. Isso, site. boa. Anotem. Ele não vai ter, Ele não vai ter essa palavra? Deny. Aí aqui também, to see, aqui, ó. To see. Verbo auristo, pretérito não qualificado de um verbo sem referência. Aqui já é a gramática do grego. A palavra que está dizendo lá é to see, né? Aqui em inglês, né? To see. É o idem. Pode clicar aqui. Tá aqui, ó. Araó. Oraó. A palavra utilizada lá. Propriamente fitar. Então, ver com os olhos, ver com a mente, perceber, conhecer. Olha a profundidade. Ver e olhar. Tornar-se conhecido pela experiência, experimentar. Eu fui visto, mostrei-me, tornei-me visível. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ei,
Quem não nascer do alto não pode ver, não pode experimentar, não pode se aproximar, não pode, sabe? Você vem aqui no coisa e você vê toda essa, não pode aqui, não pode ver, não pode ver com a mente. Olha só a diferença de ver com os olhos e ver com a mente. Quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não pode ver com a mente, não pode perceber, não pode experimentar. Isso é muito mais profundo do que você apenas ler e não pode ver o reino. Então, tudo isso é fabuloso, porque aí você já pode usar para alimentar uma devocional, para dar corpo a uma pregação, a um estudo, entendeu? Sim. Então, é essas coisas Trazer, aqui né, que... também uma característica espiritual para o texto, né? Exatamente. Exatamente. E Exatamente. se você observar Nicodemos, as dúvidas dele são dúvidas, tipo, de maneira física, né? Ele quer entender fisicamente Sim. o que Jesus está explicando espiritualmente para ele, né? É. Aí, ó. Perícope e copeto. Você viu aqui? O que é isso, perícope? Aqui é aquele trecho que diz. Então, dentro de um capítulo, eu tenho várias perícopes. O que é perícope? É uma história. É uma parte que ela tem. Uma perícope, ela tem um início, um meio e um fim. Então, qual é a perícope completa aqui desse texto? Você clica aqui, perícope, aí você fala assim, o que que... Aí, João 3, de 1 a 15. Vai estar falando, olha lá, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Essa é a perícope do texto. É aquela informação que tem um início, um meio e um fim. Isso chama perícope. Aí você tem aqui ARC, 1969, Almeida Revista Corrigida. Nós sabemos agora que a ARC ela é de uma interpretação literal. Ela não é dinâmica. Esse texto está me dando aí, ele é muito parecido com o original. Ah, eu quero uma linguagem de hoje, aqui, ó, NTL. Eu já sei que é dinâmico. Ó, havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. O que diz aqui a Ara? Havia fariseu, um chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Principais dos judeus. Um está falando dos principais judeus. A linguagem de hoje está dizendo era o líder. Agora você entende que o líder era o principal dos judeus, era o líder deles. Tá vendo? A gente pode aqui brincar aqui com as traduções. Aí referências em livro espírita, ó. Aí ele é completo, que te dá tudo aqui, cara. Ele te dá tudo, tudo, tudo. Então é uma coisa assim. Referências de outras obras. Então ele é completo. 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 Nepchurch. Search. Nepchurch. Search. Ele é muito legal. Muito bom esse para estudo bíblico e comparação. Um Vale que é a bom pena. também, que eu gosto, que eu Uhum. também usei, que é bom para interlinear. Esse daqui vou mandar aqui, Bible Hub. Mandei aqui no grupo o nome. Se você procurar aí no Google, vai Uhum. achar. É muito bom. É em inglês, mas dá para abrir em português Sim, ela. sim, eu já usei esse também. Esse Muito também é muito bom. Esse também é muito bom. Esse também é muito bom. Você coloca aqui em cima o livro. isso. Eu já usei esse também. Aqui, João. Aí você coloca aqui João. Aqui, João 3. Aí você vai passando aqui os versículos. E ele te dá aqui o verso de todos. Aí te dá aqui contexto, os cruzamentos. Também é muito bom. Eu já usei bastante esse também. Bom, eu gosto dela. Vale a pena, vale a pena. Ele tem em português também. Sim, sim. Ele tem a versão em português também. Todas. Vale muito, muito a pena também. Já estudo bíblico aqui, pessoas, ele dá pessoas que estão ali interligadas com o texto, pontos de ensino, já dá aqui listas e comentários, já te dando comentário bíblico aqui, o grego já aqui, ó, tá vendo? Então, cara, usa essas ferramentas que, assim, é um negócio fora de série, te dá uma amplitude muito grande. Passamos aí 12 minutos do nosso tempo. Amém. Eita. Muito bom. Quanto mais, melhor.